Olá, turma, como vocês estão? Peguem o livro de História e Geografia de vocês, o livro rosa, e abram na página 96. Nós vamos começar a falar sobre meios de comunicação. Bom, nós já falamos sobre trânsito, bairro, cidade, sinalização de trânsito. Nós já falamos também sobre a evolução dos meios de transporte, não é mesmo? Que os meios de transporte foram evoluindo com o passar do tempo. Então, conforme os anos foram passando, os meios de transportes foram evoluindo. E os meios de comunicação também. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa evolução, sobre o que utilizamos hoje. E cada meio de comunicação ele é utilizado com uma finalidade, ou seja, por um motivo, por um propósito. E aí nós vamos falar sobre isso, combinado? Então, olha só essa imagem. Essa imagem é uma família de Mumbai, na Índia, comunicando-se com parentes distantes por meio de uma chamada de vídeo. Essa foto é de 2015. Então, as pessoas moram em um lugar e aí ligam por meio de chamada de vídeo para parentes distantes. E hoje em dia, com a evolução da tecnologia, as pessoas conseguem conversar por vídeo, se verem em tempo real mesmo estando do outro lado do planeta através da internet. Então, isso é muito bacana. Essa evolução possibilitou a aproximação de pessoas mesmo estando longe. Também a comunicação de fatos, não é mesmo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta. Que tipo de objetos, que tipo de aparelhos você utiliza que pode ser considerado um meio de comunicação? Bom, hoje em dia, qualquer aparelho eletrônico, na verdade, quase todos eles possuem formas de se comunicar com outras pessoas, certo? Então, hoje nós temos mais meios de comunicação, mais evoluídos, e em virtude disso, outros meios de comunicação começaram a ficar um pouco inutilizáveis, perderam a função. E isso é totalmente normal. Não adianta eu querer trazer coisas que não possuem mais uma função efetiva para aquilo, né? Sendo que hoje eu tenho meios de comunicação melhores, mais ágeis. Não que naquela época aquilo não fosse muito útil, mas hoje nós temos meios de comunicação diferentes. Então, os meios de comunicação nos permitem interagir com outras pessoas. Podemos entrar em contato, ver ou conversar com quem vive próximo e também com quem mora em lugares distantes. Então, olha só. Esse daqui talvez vocês conheçam, talvez não. É o telefone de casa, é um telefone fixo. É tipo um celular, só que ele fica preso a um fio. E para você utilizar dentro de casa ou na empresa. E a função dele é exatamente essa: somente ligar, fazer e receber ligações. Não possui múltiplas funções como o smartphone, que é provavelmente o aparelho que você está utilizando para assistir essa aula e que eu estou utilizando para gravar essa aula. Então, não possui diversas funções. Ele liga, né? Recebe ligações. Também em alguns modelos fica algumas mensagens gravadas, que nós chamamos de secretária eletrônica, que é um recado que a pessoa pode deixar, né, avisando que ligou. E essa é a função do telefone fixo. Nós temos embaixo o rádio. Hoje em dia, no celular, nós temos todas essas funções, né, gente? Nós já temos o rádio no próprio celular. Só você ir lá e conectar o fone de ouvido que você consegue ouvir música e até mesmo notícias no celular. Mas antigamente nós utilizávamos bastante os rádios em sintonias como FM, AM e diversos rádios, né? Diversas estações de rádios que são como canais de rádio. As pessoas faziam novelas,
Sim, existia novela no rádio. As pessoas sentavam ao lado do rádio somente para ouvir, as novelas. E aí tinham diversos, sons que eram feitos, eh, enfim, músicas, entrevistas. Temos o jornal, que ele serve para notícias, né? Coisas pertinentes da sociedade. Pertinentes significa coisas importantes, tá bom? Assuntos importantes que importam para a sociedade, para aquela comunidade. Turma, de vez em quando eu vou utilizar sim umas palavras diferentes, mas é porque nós precisamos aprender a utilizar um vocabulário diferente do que a gente usa todo dia, tá bom? Então, se de vez em quando vocês ouvirem umas palavras diferentes, e não souberem o significado, vocês podem me mandar mensagem ou até mesmo pesquisar na internet ou perguntar para um responsável, tá bom? Então, o jornal ele servia tanto. Eu gostava muito de jornal quando eu era criança, porque tinha cruzadinhas, alguma atividade assim para poder distrair. Então, sempre tinha um joguinho. E tem diversas notícias, classificados, ou seja, pessoas vendendo e comprando. Hoje em dia nós temos tudo isso na palma da mão, né? E aí nós temos a televisão, né? Aqui já é uma televisão mais nova, que já tá aí, essa televisão mais fina, mas antigamente a televisão ela era bem gordinha. O computador, né, com internet. E nós temos aqui a correspondência. A correspondência hoje, provavelmente vocês devem ver mais para receber objetos, não é mesmo? Compras que nós fazemos em site da China ou até mesmo de dentro do Brasil. Nós recebemos diversas coisas por meio das correspondências. Porém, antigamente as pessoas utilizavam as correspondências para se comunicar, porque como não existia internet, o telefone era algo inacessível, era algo caro, poucas pessoas possuíam, as pessoas se comunicavam por meio de cartas. E essas cartas, elas precisavam passar por todo um processo. Tinha que pôr um selo, levar num correio, e essa carta ia lá pro endereço da pessoa. Aí você tinha que esperar a pessoa receber essa carta, que demorava dias, meses, dependendo da distância. Aí essa pessoa respondia, demorava mais um tanto de tempo para chegar. Não era igual hoje, nós conversamos pelo WhatsApp. Um simples toque nós podemos nos ver agora. Por exemplo, se você quiser me ver, conversar comigo, olhar no meu olho, é só você ir lá no meu contato do WhatsApp e fazer chamada de vídeo e nós vamos conversar de vídeo. Isso é possível. Antigamente não era. Então, com os meios de comunicação, podemos obter notícias do município, né, da cidade onde moramos, e saber informações sobre outros lugares do Brasil e do mundo. O que vocês vão fazer? Vocês vão circular meios de comunicação que você usa hoje no seu dia a dia. Você utiliza telefone fixo, utiliza televisão, computador, rádio, jornal, correspondência. Você utiliza isso para se comunicar? O que você utiliza, você vai fazer um círculo, ok? Na página 99 diz o seguinte: observe a foto a seguir. Depois responda as questões. Marque um X no nome do meio de comunicação retratado na foto. Então, olha só, qual que é o meio de comunicação retratado nessa foto aqui? É uma televisão, um rádio ou um telefone? Olha lá. O que é que essas duas crianças, né? São duas crianças. Parece que sim. Ou uma criança e um adulto estão olhando lá. O que é? É uma televisão? Se for televisão, é a primeira palavra. Se for rádio, é a segunda. Se for telefone, é a terceira. Você escolhe qual meio de comunicação tá ali e você faz o xizinho. Agora nós vamos encontrar no diagrama abaixo o nome de alguns meios de comunicação, certo? Então, olha só: televisão, telefone, rádio, revista. Será que tem mais algum? Dá mais uma olhada, certo? E aí nós temos aí esses meios de comunicação aqui na perguntinha 2. Que é o que nós já falamos, tá? Então, os meios de comunicação ao longo da história. Bom, então nós já vimos que os meios de comunicação faz parte do dia a dia atualmente, né?
mas eles nem sempre foram do jeito que nós conhecemos. Então vamos ver, né, a forma de se comunicar, ela passou por diversas mudanças ao longo do tempo. Então olha aqui, ó, em 1808 o Brasil teve seu primeiro jornal impresso. Na atualidade, os jornais circulam diariamente na maioria das cidades. Além disso, muitos apresentam uma versão online, que fica disponível na internet. Tem diversos jornais, gente, que aboliram o papel, né, o impresso. Por quê? Primeiro porque não é sustentável, né, nós ficarmos imprimindo. Antigamente, que não tinha internet, ok, era importante para poder todo mundo estar ciente do que está acontecendo. Agora, não é mais necessário nós termos o jornal impresso. Vocês concordam comigo? Se você ali pesquisar em sites confiáveis, que é muito importante, você consegue obter as notícias sem utilizar papel, certo? E o papel, vocês sabem que ele vem da árvore, então precisa desmatar uma floresta, precisa desmatar árvores, cortar árvores para poder produzir o papel. Então isso não é sustentável. E nós queremos um mundo melhor do que nós recebemos, não é mesmo? Então, eu não sei vocês, mas eu quero um mundo com muitas árvores, para o ar ficar ótimo. Não quero um ar poluído. Eu quero também um mundo melhor do que aquele que eu recebi dos meus pais. Eu acredito que vocês também. Então, nós temos sempre que pensar na sustentabilidade. Então, esse daí foi o primeiro jornal impresso e essa imagem é de uma edição do Correio Brasiliense, bem antiga. Se vocês aproximarem aí no livro de vocês, dá para ver melhor. Aqui no meu é diferente, tá bom? Então não dá para eu ver certinho. Em 1843, as pessoas podiam enviar mensagens, como cartas e encomendas, de um local para o outro utilizando o selo. O selo, gente, depois eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou mostrar uma imagem do que é selo para vocês. Ele ia na carta e sem o selo, a carta não podia ser enviada. Aí você colocava o selo, você comprava. Muitas pessoas faziam coleção de selo. Às vezes os pais de vocês são novos, não passaram por isso, mas às vezes os avós, né? Provavelmente vão poder falar para vocês um pouquinho mais sobre as cartas. Talvez os pais de alguns, né, ou os responsáveis possam falar um pouquinho sobre os selos e sobre as cartas. Mas eu acredito que talvez sejam mais os avós de vocês que utilizaram mais, não que os pais não conheçam ou não tiveram contato. Mas eu, por exemplo, tenho 25 anos e eu nunca mandei uma carta de colocar selo, nada. O máximo, quando eu fui crescendo, já estava aí modernizando, já não se utilizava mais tantas cartas. Então, imagino que os pais de vocês também não deva ser muito diferente, tá bom? Então, o selo, esse selo, ele é apresentado ao lado é da série Olho de Boi. Aí tinham selos comemorativos, tem diversas formas, depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Só não vou mostrar agora, porque se eu sair dessa página, depois é super complicado de eu voltar. Depois, em 1877, oh meu Deus. Olha só, o aparelho de telefone chegou ao Brasil, mas o seu uso só foi se tornar mais popular no país muito tempo depois. Hoje, grande parte das pessoas utiliza no cotidiano os telefones celulares, tecnologia que chegou ao Brasil na década de 90. A imagem ao lado é de um telefone fabricado em 1890, gente, é muito tempo, tá bom? Muito tempo aí. Na verdade, se a gente for parar para pensar na questão da história, nem é tanto, mas, por exemplo, eu nasci em 1995, então quando eu nasci, já existiam celulares no Brasil. A minha família não tinha, porém a gente tinha telefone fixo. E aí um tio meu foi o primeiro da minha família que teve aparelho celular, então assim, todo mundo queria ver, era bem diferente. Eu lembro que eu era bem criança. E o aparelho de telefone, olha só, já faz aí 200 anos, mais ou menos, aí, quase, menos de 200 anos, que esse aparelho, ele chegou no Brasil. Então, menos de 200 anos, gente. Então, aí, mais ou menos uns 150 anos, aí, vai, um pouquinho menos.
que chegou o primeiro aparelho telefone no Brasil. O Brasil, como ele demorou um pouco para chegar algumas tecnologias, tá bom? E, além do mais, a tecnologia chegava, mas não era todo mundo que tinha acesso. Então, vocês vão ouvir aí dos pais de vocês podem perguntar histórias. É super legal, viu, gente? Conversar com pessoas mais velhas que vocês. Que a gente não podia ficar utilizando os telefones de casa porque era muito caro ficar fazendo ligação. Então, quando às vezes a gente pegava, ligava para algum programa de televisão que a gente vinha, que a gente assistia na televisão, a conta chegava super cara e a gente sempre levava uma bronca. Perguntem aos pais de vocês, que eles com certeza têm alguma história para contar sobre um telefone, alguma coisa do tipo, tá bom? E aí depois vocês me contam. Depois aqui, ó, 1920 foram as primeiras transmissões de rádio feitas no Brasil, e naquela época grande parte da população não sabia ler nem escrever. Assim, por meio do rádio, as notícias eram transmitidas a muitas pessoas. Então, não adiantava nada eu ter o jornal impresso e a maioria das pessoas não saber ler. Então, aí vieram os rádios e os rádios conseguiam comunicar. Até a atualidade, ouvir músicas ou notícias transmitidas pelo rádio faz parte do cotidiano, ou seja, dia a dia de muitas pessoas. Então, olha só que lindinho esse rádio, gente, super bonitinho, né? Mas super simples também. Aí uns botões, né, de girar para poder sintonizar, ligar e volume. É isso. Não tem muito mais coisa para fazer. Em 1950, atualmente a TV está presente em praticamente todas as moradias, alcançando grande parte da população, seja no campo ou na cidade. A primeira emissora de televisão no Brasil foi a TV Tupi, inaugurada em 1950. E desde então a TV mudou bastante. Com esse meio de comunicação, temos acesso a grande variedade de programas destinados a diferentes públicos. Hoje em dia, não sei vocês, mas aqui em casa é assim, a gente utiliza mais a TV para streaming, que é Netflix, Globoplay, enfim, a gente utiliza mais aplicativos que a televisão fornece do que as próprias emissoras. Então, para você ver como que em menos de 100 anos a mudança foi grande. Antigamente as pessoas sentavam na frente da TV, meus avós contam que meus pais também, né, que meus pais são mais velhos, contam que sentavam, um vizinho tinha TV, e aí todo mundo sentava para assistir um certo programa, alguma coisa. E assim, gente, a televisão não só como meio de comunicação, mas também de entretenimento. Ou seja, as pessoas se divertem assistindo televisão, ouvindo rádio, certo? Então, não somente como um meio de comunicação, mas também como uma forma de entretenimento, tá bom? Turma, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa, sim. Vocês vão explorar a família de vocês, as pessoas que moram com vocês, tá bom? Vocês vão perguntar, vocês vão apresentar aí esses meios de comunicação. E vocês vão perguntar quais eles utilizavam quando era criança e quando eram adolescentes. Provavelmente, se vocês conversarem com os avós de vocês, alguns de vocês devem ter até bisavós, vocês vão ver que nem mesmo televisão eles utilizavam, a televisão era para poucos, e vocês vão ouvir essas histórias, tá bom? Vocês vão escolher um meio de comunicação, seja a carta, seja o jornal, o telefone com fio, o rádio ou essa televisão mais antiga, e vão representar no caderno de vocês, tá bom? E nós teremos mais uma atividade. Então, hoje, para introduzir nesse assunto de comunicação, a gente vai realmente, assim, só mesmo falar sobre, para vocês entenderem o que são os meios de comunicação e a evolução que eles sofreram ao longo do tempo. E não é que eu quero falar, não, gente, mas olha, continua evoluindo, os telefones continuam evoluindo. Todos os dias, meses, chegam aparelhos novos, com novos recursos. Hoje em dia, com o celular, nós podemos enviar mensagem, ter acesso a notícias, assistir a programas de televisão, ouvir música, conversar com outras pessoas. Então, assim, nós utilizamos calculadora, relógio, cronômetro. A gente tem tudo no celular, não é mesmo? Então, para você ver como que os meios de comunicação evoluíram. Imagina você ficar esperando meses a carta de um amigo ou de uma amiga distante, ou de um familiar. Então,
Hoje em dia nós não temos mais isso, não é mesmo? Bom, então, vocês vão fazer aí uma pesquisa com a família de vocês e vocês vão registrar isso que vocês vão registrar um meio de comunicação que vocês preferirem, mas vocês vão conversar com pessoas mais velhas, tanto com os pais de vocês, perguntando como eram os celulares de antigamente, os rádios, como que era, né, esses meios de comunicação. E aí depois vocês me contam o que vocês descobriram de diferente, alguma história legal que alguém tenha para contar sobre televisão, sobre como era assistir TV, né? Ouvir rádio, música. E vocês vão pesquisar aí, vocês vão ver, perguntem para os pais de vocês, existiam aparelhinhos específicos para ouvir música em CDs, em fita. Então aí são coisas que às vezes vocês nem ouviram falar, mas aí conversem com seus responsáveis sobre isso. Combinado, turma? Então hoje nós vamos fazer somente até a página 101 e a próxima atividade eu já vou mandar para vocês. Beijo, turma.